Vamos começar mais uma live aí. Vamos esperar o pessoal estar entrando aí na live. E já quero falar para você que tem muito assunto, muito conteúdo sensacional para vocês. Vamos conectando aí. Vamos esperar, a galera tá entrando. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Vamos entrando. O pessoal tá chegando aí. Hoje vai ser uma live super top mesmo para você ver o que você precisa fazer para se desenvolver, para criar um bom capital, para você ter investimento, porque muitas pessoas pedem aquele investimento depois de investido, não consegue desenvolver, ou até mesmo fica estagnado. É isso que nós vamos falar e vamos trabalhar hoje. Vamos lá, vamos ver. A galera já está chegando aí. Vamos lá. Convidar o Jim. Hoje nós temos a participação especial do Jim. Entrando aí, pessoal. Salve, Yuri, tá aí. Show. Vamos chegando, vamos chegando. Já vai compartilhando nossa live. Aí Boa noite. chegou nosso grande amigo aí. O cara excelente, um cara sem palavras para descrever ele. Que isso, Seja meu muito querido. bem-vindo aí. Seja muito Gratidão. bem-vindo. Gratidão pela sua presença. Eu me sinto honrado de ter você aqui comigo aqui. Um treinador excelente de pessoas mesmo. Vale a pena conferir, vale a pena conhecer mais a fundo essa excelente pessoa. Gratidão, meu querido. Eu que agradeço por fazer parte aí dessa semana que você está fazendo, que eu tenho certeza que vai agregar muito na vida de cada uma das pessoas que participarem. Eu quero pedir um adendo aqui para cada um que estiver chegando. Olha, vai falando de onde vocês estão falando, tá? Manda aqui nos comentários e mais duas coisinhas. Se o seu coração tá batendo, clica nesse coraçãozinho aqui, só pra gente saber se você tá vivo aí do outro lado, tá? Se não tiver, Isso aí. se não tiver, tudo bem também. E manda para pelo menos 3 amigos aí que querem começar a investir, que querem entender como funciona a mente de um investidor, que o bate-papo aqui vai ser muito top. Vai ser muito sensacional. Principalmente vindo de você também aí. Eu vou mandar aqui para algumas pessoas também. Também E está mandando aqui. Vai clicando no aviãozinho aí, vai mandando para as pessoas. boa, mandei. Vou. Vamos lá. E vai ser excelente. E bora nessa, meu querido. Mandei para algumas pessoas aqui também. Sim. E vamos lá, vamos lá. Começando, Jim. Comece se apresentando aí, quando o pessoal vai entrando, vai se apresentando, vai falando um pouco sobre você, quem é você. Show, show. Muito prazer para quem ainda me conhece, estiver entrando. Meu nome é Jim Farnese, atuo hoje como treinador comportamental. Possuo 2 empresas, uma na área de treinamento, de comportamento, palestras, tudo quanto, e uma outra voltada para marketing digital, onde eu atuo mais com coproduções, com a parte de design e produções de outras coisas. Hoje, devido à pandemia, né, vivo 100% de internet, mas o que eu gosto mesmo de fazer é treinar pessoas, é estar em eventos, é fazer eventos, né? Logo, logo a gente está voltando com esses eventos aí. E é claro, né, cara, como todo bom empreendedor, eu também sou um bom investidor, né? Que empreendedor Com que não certeza. pode investir? A gente deve investir, né, meu querido? Boa noite. Boa Quem noite, está boa chegando noite. aí? Então, como você é um bom investidor, além de empreendedor, treina pessoas, trabalha com a mente pessoa para voltado para desenvolvimento pessoal. E isso tudo está atrelado em um comportamento. Como a gente vai Sim. falar de mindset, vai falar de comportamento. Eu queria fazer uma pergunta para você. O que seria ser um investidor para você? Vamos. Cara, eu sou de uma linhagem que existem 3 tipos de investimentos em ordem de importância que eu falo. O investimento mais Uhum, importante que você tem que fazer é em si mesmo. Primordial, antes com de certeza. qualquer coisa. Se você não investe em conhecimento, em livros, em treinamentos e tudo quanto, você já está começando a investir errado. Se você está pensando só Sim, no ganho financeiro, você não imagina o quanto você pode ganhar investindo em você mesmo. Segundo ponto, investir no seu sim. próprio negócio.
desculpa, tá, gente? Se alguém trabalha de carteira assinada e tal, dificilmente você vai crescer muito patrimônio só dessa forma. Você precisa empreender de alguma forma. E terceiro, investir na empresa dos outros. Isso é o quê? Uma forma de você pegar uma pequena fatia do bolo de algo que possivelmente já está dando certo, se você fez uma boa análise, por exemplo. Ou de você ter uma segurança do seu patrimônio. Hoje, é claro, eu invisto tanto em renda fixa quanto em renda variável, mas teve uma época da minha vida que era só renda fixa. Eu queria proteger meu capital. Então, ser um investidor é você ter visão de futuro daquilo que você quer. Definir os seus objetivos futuros, principalmente, e utilizar os recursos que você tem, financeiros e não financeiros, para crescer cada vez mais o seu capital, realizar seus sonhos, criar um negócio, enfim, crescer. Cada um tem o seu objetivo inicial. Mas como investidor, eu posso falar que o meu intuito como investidor é contribuir também para essas empresas crescerem, mas também ter um retorno para que sim, o meu capital cresça, para que a minha empresa cresça e para que, acima de tudo, eu também cresça. Sim, com certeza. E as pessoas acham que é só ela que ganha quando vai investir, ganha os dividendos, ganha a porcentagem da valorização, mas não, a empresa ganha, você agrega para a empresa, que a empresa agrega para o funcionário, que agrega para a humanidade também. Exatamente. E vem crescendo e crescendo diariamente, como se diz. As empresas crescem, você cresce. E uma coisa muito importante que já se tratando da nossa live, do nosso assunto de hoje sobre mindset, você falou dois aspectos importantes para crescer internamente como pessoas, investimento, tudo, e depois crescer como o seu capital, rentabilizar o seu capital. Falando de crescimento, o que seria mindset? O que seria para você essa forma de trabalhar com a mentalidade? Show demais, meu querido. Ó, seja bem-vindo aí, Betão. Viver de rendimentos na área, tamo junto. Mindset é uma palavra inglesa, em inglês, né, que se popularizou entre as pessoas, principalmente dentro da internet, onde surgiram várias pessoas querendo treinar outras pessoas e utilizando dessas palavras gourmetizadas, vamos dizer assim. Mindset nada mais é do que mentalidade, ou setar a sua mentalidade. Para quem veio da área de eletrônica, por exemplo, eu vim da área de eletrônica. Eu fiz engenharia durante um tempo, então existe alguns circuitos, por exemplo, que eles têm determinados pinos que são o set e o reset. O reset é para zerar tudo e o set é para subir o nível, se você pegar de forma bem resumida. Então, esse conceito de mindset vem primeiramente mind, mentalidade, set, setar, subir o nível. Significa você aumentar os seus conhecimentos, aumentar o nível da sua mentalidade, para que você possa utilizar desses conhecimentos, daquilo que você tem aprendido, para algo na sua vida. É uma palavra gourmetizada, vamos dizer assim. Mas nada mais é do que o próprio autodesenvolvimento. O que é mindset? Se desenvolver, crescer, entender que tudo que você sabe hoje não vai servir talvez de nada amanhã. Você tem que estar em processo de evolução a cada momento, a todo momento, para poder alcançar resultados diferentes. Até uma frase famosa que dizem que é de Albert Einstein, mas eu tenho as minhas dúvidas, né? Porque eles criam frases jogadas aí na internet, que diz que uma mente que se abre a uma nova ideia nunca mais volta ao tamanho original. Por quê? Mindset. Passou de nível, a mentalidade cresceu. Então, mindset nada mais do que setar a sua mentalidade. Crescer ela um nível a mais. E isso a cada vez mais. Mindset tem a ver também com o amadurecimento, né? O amadurecimento Sim. da pessoa, o amadurecimento em si, de abrir novos horizontes. Uma coisa que eu sempre trago comigo, não só na área de mentalidade, mas como no investimento e tudo mais. Eu não quero passar esse mês, o próximo mês, da mesma forma em conhecimento, o mesmo ano em si, da mesma forma que eu passei com o mesmo conhecimento. Eu quero sempre evoluir, quero subir um degrau a mais, quero desenvolver em todas as partes da minha vida. Porque eu sei que tem Sim. partes que a gente tem mais dificuldade, tem partes que precisa ser trabalhada, mas também as partes que não precisam ser trabalhadas, a gente também não pode esquecer que muitas das vezes, muitas pessoas, eu acho que acabam focando em uma só parte
com todo o seu foco, claro, você se focou, desenvolveu, mas tem que dar uma certa atenção para essa parte. O que você acha disso como treinador de pessoas? Sim, a gente tem que saber focar em cada área da vida, né? Quando eu comecei a treinar pessoas, eu sempre me dediquei a não criar um equilíbrio em si, mas fazer as pessoas entenderem que cada parte da vida delas, cada área, elas não são separadas, elas estão interligadas. Por exemplo, se eu tenho problemas emocionais no meu relacionamento, eu brigo com a minha namorada, por exemplo, aquilo ali me afeta emocionalmente de tal forma que eu vou produzir menos no meu trabalho. Produzindo menos no meu trabalho, eu posso ganhar menos dinheiro. O fato de eu ganhar menos dinheiro pode me acarretar a uma doença emocional, por exemplo. E essa doença emocional pode me fazer sentir menos fé em Deus, fé naquilo que eu acredito. Então, só de um ponto, de uma área da vida, que é a área emocional, eu passei pelo trabalho, pelas finanças, pelo espiritual e pela saúde. São as principais áreas que a gente tem. Então, por isso que a gente precisa entender os pontos e a mentalidade, ela entra como se fosse uma cola para tudo isso. Sabe? Pega as áreas da sua vida, as principais áreas da sua vida, e a mentalidade é uma cola para deixar todas elas funcionando juntas. Não estou falando que vai ter equilíbrio o tempo inteiro, porque não tem como. Nós vivemos de ciclos, tá? A nossa vida é cíclica. Ela não é uma linha reta. Já dizia até no hospital, né? Se você entrar no hospital e ver aquele aparelho do eletrocardiograma, se ele ficar reto é porque a pessoa morreu. Então aqui a gente vive de ciclos mesmo, ciclos de alta e ciclos de baixa. Mas o sentido todo é você pegar essa energia de alta e de baixa e saber direcionar para o jeito certo. Então você ter a mentalidade, vamos pegar nesse exemplo que eu falei aqui do relacionamento. Se eu brigo com a minha namorada, eu tenho 2 pontos aqui que eu preciso entender. Se eu não tenho mentalidade, ou se eu tenho uma mentalidade que não é de crescimento, eu vou pegar tudo aquele lixo emocional que está acontecendo naquele momento e vai influenciar nas outras áreas da minha vida. Agora, se eu tenho um mindset progressivo, que vai crescer, que entende que é aquilo ali, eu vou pegar, resolver o problema e não deixar afetar as outras áreas da minha vida. Porque sim, eu tenho poder de decisão se aquilo ali vai afetar ou não algo em outra área da minha vida. E vai afetar. Porque as áreas da nossa vida é como se fosse base de um prédio. Imagina cinco pilares aí, base forte, tá? Porque a gente tem outras áreas da vida também, em, vamos dizer assim, mini áreas dentro dessas sub-grandes áreas. E se uma ruir, se uma dessas bases do prédio ruir, o prédio todo fica abalado. Então você tem que reforçar. Muitas vezes você tem que ter esse entendimento, essa mentalidade, onde que eu preciso reforçar dentro da minha vida para que eu melhore. Vou dar de exemplo para você. Teve uma vez que eu dei uma mentoria para um rapaz que ele ganhava na faixa de 14 mil reais por mês com a empresa dele. E a gente fazendo mentoria, eu falei, qual que é o seu objetivo? Ele, Jim, eu quero faturar mais. E eu não consigo. Eu trabalho 16, 18 horas por dia e eu não consigo aumentar o meu faturamento próprio, tá? Da empresa. Posso até aumentar, mas eu não consigo aumentar o meu faturamento próprio. Falei, cara, vamos fazer uma análise aqui. Analisamos a vida dele inteira, toda, completamente, e achamos um ponto enfraquecido. Dessas sub-áreas que eu mencionei, essas 12, tem 12 sub-áreas em si, uma das sub-áreas era sobre contribuição social. O que ele fazia e entregava ao mundo. E ele não fazia nenhuma, estava zerada. Ele se preocupava só consigo mesmo e não tinha nem um pouco de altruísmo para fazer o bem para o próximo. Então, o que ele ganhava era só dele, tá? É o egoísmo dele mesmo e próprio. Estou falando que é errado, é certo. Mas isso também trava a sua vida. Às vezes sua vida financeira não está travada por conta de você trabalhar mais ou menos. Está travada por uma coisa que não tem nada a ver na sua cabeça. Falei, olha, começa a fazer contribuição social. Começa a fazer ações sociais, fazer alguma coisa para ajudar realmente algumas pessoas que você não quer nada em troca, ou que não podem te dar nada em troca. E aí ele começou. Começou a fazer, a gente ficou mais alguns meses fazendo mentoria junto. Passou 3 meses e ele tá assim, Jim, cara, tripliquei o meu valor de faturamento. E tô trabalhando a mesma coisa, mas eu tripliquei o valor do meu faturamento, porque eu comecei a contribuir. E por que ele entendeu isso? Claro, ele estava fazendo a mentoria, ele queria crescer. Ele tinha dentro da mentalidade dele que ele tinha que crescer. E às vezes a gente não está querendo ouvir os nossos mentores. Eu faço mentoria sempre, para vocês terem ideia. Às vezes o que o meu mentor me fala, talvez eu não concordo com ele, mas eu sei que ele tem mais resultado que eu, então eu vou escutar o que ele tem para dizer para que eu cresça. Por quê?
Você tem mais resultado que eu. Você está falando para eu fazer isso, cara, eu vou no mínimo testar, tá? Pode ser que não dê certo para mim do jeito que ele fala também, porque afinal ele não é dono da verdade. Mas eu pelo menos vou testar. Então ele Sim, com começou certeza. a fazer isso, começou a fazer as contribuições sociais e, cara, o faturamento dele cresceu. Então o quê? A mentalidade te leva a isso, a entender o que está dando errado, não como está dando errado, mas como fazer dar certo a partir do que está dando errado. Entende? Você sabe o que está dando errado, você entende o que está acontecendo, você entende o que aquilo te gera de sentimento e você dá um jeito de resolver para crescer, ao invés de ficar remoendo e levando isso para outras áreas da sua vida, por exemplo. O autoconhecimento praticamente é tudo. Eu sempre falo na mentoria, sempre falo para o pessoal que, voltado para a parte de finanças, você tem que ter um autoconhecimento de suas fraquezas, autoconhecimento dos seus pontos fortes nas finanças, onde que eu gasto mais, conhecer o seu orçamento. Não simplesmente, Sim, eu tenho que pagar isso, 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 eu tenho que fazer aquilo, mas sim um autoconhecimento, principalmente, um exemplo, de um cara que gostava de comprar muito sapato. Então ele falou assim, depois que ele começou a trabalhar, viu que o erro dele era assim, ele não tinha sapatos que ele nunca tinha usado, encaixe. Mais de 300 para uma pessoa 300 pés é meio complicado, é né? surreal, né? É quase a centopeia humana. Daí ele começou a trabalhar o mindset dele, tipo assim, evitava as lojas em shopping de sapato, evitava passar longe, começou a pegar aquele sapato dele, doou um monte, já começou a trabalhar, usar aquele sapato que não tinha utilizado para ele treinar a mentalidade dele, e ele já tinha um novo, que ele já estava trabalhando, que ele não precisava daquilo. Então, são pontos fracos, pontos fortes que a gente tem que revendo, na minha opinião, assim, todo dia. Todo dia você tem que fazer uma autoanálise semanal, mensal, trimestral. Você tem que fazer uma autoanálise de você aí. O que foi bom nas minhas finanças? O que foi bom no meu mindset? Eu cresci. Principalmente no começo de mês, eu tô pegando, eu tô me desenvolvendo, assim, de fazer as minhas metas, só produzia metas semanais. Aí eu vi que precisava fazer algo a mais para me crescer. Então, eu estou traçando metas mensais, depois eu estou dividindo essas semanais para me trabalhar com um objetivo mais forte. Então, no final do mês, já paro, sento, analiso o que deu certo, tento refletir, fora as análises semanais também. Já é uma forma de crescimento Sim, meu, que eu estou me desenvolvendo, praticamente. E de mindset, assim, as pessoas, você falou aí sobrepor, crescer. Mas as pessoas que falam em treinamento de pessoas falam que tem dois tipos de mindset: o mindset de crescimento e o mindset fixo. Você poderia explicar um pouco para nós essa parte de claro, desenvolvimento? Essa. claro. Esse é um conceito que foi tirado do livro Mindset, tá? É um livro muito bom que explica tudo sobre o conceito de mindset, né? Mentalidade setada. Existem dois tipos de mindset, de acordo com a autora, que é o mindset de crescimento e o mindset fixo. Vou começar pelo mindset fixo, que é mais fácil de vocês entenderem. Eu vou falar com vocês sobre aquela novela Gabriela. Eu nunca assisti a novela, gente, mas a musiquinha dela ficou gravada na minha mente e é um mindset fixo muito mais fácil de você lembrar. E a música é assim: eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim, Gabriela. Significa o quê? Eu nunca vou mudar. Eu acho que eu já sei tudo, ou pelo menos eu já tenho tudo que eu preciso, eu não preciso evoluir. Ou eu não tenho capacidade suficiente de evoluir a partir do momento, ou a partir do estado Sim, que eu estou. Eu tenho essa crença. Então, aquela pessoa que tem um mindset fixo, ela já acha que sabe tudo e ela acha que não precisa evoluir em nada. Às vezes ela até sabe que talvez precise evoluir, mas ela não busca aquela evolução, aquele crescimento, aquela forma de crescer cada vez mais, sabe? Então ela acaba ficando literalmente fixa. E isso, cara, 95% da população do mundo é de mindset fixo. Não busca crescimento. Prefere é ficar um buscando. valor muito alto. É alto, é alto. É por isso que a grande parte da riqueza do mundo se concentra na faixa de 3 a 5% de pessoas no mundo, sabe? Fala, Dudu, tamo junto. Então, assim, vou pegar de exemplo, só para vocês entenderem a questão do mindset fixo de crescimento. Se pegasse todo o dinheiro do mundo hoje,
todo, cada centavo, e dividisse igualmente para todo mundo teria o mesmo patamar de vida. Não existiria pobre, nem existiria rico. Todo mundo ia estar o quê? Sim. Mesmo nível, certo? Se é com Certo. muito ou com pouco, eu não sei. Eu não sei quanto dinheiro tem no mundo, tá? Eu não sei, não faço nem ideia, também não interessa. Mas vamos supor que cada um de nós ficasse ali com 500 mil reais. Até nos outros países, convertido, daria mais ou menos a mesma faixa. 500 mil Sim, reais. sim. Já foi feita uma pesquisa que em 1 ano a 2 anos, o dinheiro voltaria a ser concentrado numa pequena quantidade de pessoas. Sabe por quê? Aquelas pessoas que são de mindset fixo, que acham que já sabem tudo, que não precisam evoluir, elas vão pegar esse dinheiro e vão gastar com coisas supérfluas que vai fazer elas só se sentirem bem momentaneamente, porque para elas tanto faz, é aquilo que elas têm. Elas não têm capacidade de querer evoluir mentalmente. E aquelas pessoas que vão ficar com o dinheiro concentrado, elas vão criar negócios com coisas supérfluas para aquelas pessoas de mentalidade fixa comprarem. Então o dinheiro ele vai migrar daquelas pessoas para outras, como é hoje. Então a questão do mundo, se fosse resolver mentalmente, se fosse resolver a questão financeira, porque eu já ouvi pessoas falando isso comigo. Adinho, então se tem tanto dinheiro no mundo, pega e divide tudo igual e todo mundo fica igual. Gente, não vai dar certo. O dinheiro vai voltar para a mão de quem tem a mentalidade de crescimento, que é o mindset de crescimento, né? Mindset de crescimento é o quê? Aquela pessoa que sabe que não sabe merda nenhuma. Cara, eu não sei nada. O conhecimento que eu tenho hoje, tem dezenas de livros aqui, tem outros livros guardados no meu quarto. Cara, eu não sei nada. Eu tenho muito para aprender ainda. A gente está fazendo essa live aqui, te passando um Sim. conhecimento quanto a isso, mas eu sei que eu não sei absolutamente nada. Hoje em dia eu peço muito para Deus só sabedoria. Só sabedoria. Sabe? Se ele me der sabedoria, eu sei que do restante eu dou conta. Porque ele me deu sabedoria. Mas mesmo ele me dando a sabedoria, eu sei que eu não sei nada. Aquela frase de um filósofo famoso que diz, eu sei que nada sei. Mas aí como é que ele Sim. sabe que nada sabe? Até isso, sabe? A gente tem que estar questionando. Então, mindset de crescimento é ter a percepção de que a todo momento eu preciso estar evoluindo. E o que eu sei hoje, para amanhã pode não servir de nada e eu vou precisar buscar novos conhecimentos para fazer algo diferente. Ou se eu chegar a um patamar da minha vida no qual eu estou estabilizado e eu quero crescer ainda mais, eu tenho a mentalidade de que crescimento, eu vou ter que buscar novos meios, novos recursos, novas coisas para poder crescer cada vez mais. E eu cresço através disso. Então, aquela pessoa de mindset fixo, aquela pronto, não muda, é uma rocha. Sim. E aquela de mindset de crescimento é aquele rio que flui, que cresce, que vai em direção ao mar, que deixa o conhecimento transpassar por ele, sabe? Não é nem aquela pessoa que pega o conhecimento para si, não. Porque o conhecimento não é nosso, né, cara? Não é de Deus mesmo. Todo conhecimento que eu recebo, eu faço questão de passar para frente, porque não é meu. Quanto mais pessoas recebem daquilo que eu sei que mais eu também recebo. A energia de dar e troca que tem no universo. E isso é incrível, sabe? Isso é Quanto mais demais. você aprende, mais você ensina, ou seja, quanto mais você ensina, mais você aprende. Sim, e quanto mais eu aprendo, mais eu ensino. Quanto mais eu ensino, mais eu recebo. E quanto mais eu recebo, mais eu aprendo. É um ciclo sem fim. Sim, Por sim. quê? Mentalidade de crescimento. Mentalidade de crescer cada vez mais, de buscar ajudar mais pessoas e mais e mais e mais através do conhecimento que eu estou adquirindo, sabe? Então, ter um mindset de crescimento é entender que nós somos pequenos. Eu tenho Sim, com conhecimento, por certeza. exemplo, hoje, que para muitas pessoas pode ser assim, nossa, o Jim sabe um monte de coisa voltado para desenvolvimento pessoal e tal. Cara, mas tem um monte de coisa do mundo que eu não sei. Vamos pegar aí, se eu fosse bater um papo com uma professora de biologia, expert em biologia. Cara, ela ia me falar um monte de coisa que eu ia falar assim, nó, velho, que doido esse aí. Fazia nem ideia. Nossa, a célula. Eu ia ficar doido. Nós estamos aqui batendo papo sobre mindset e investimento porque nós temos uma mesma linhagem, por exemplo, de pensamento. Eu invisto, eu sou um investidor. Apesar de eu treinar Fala, pessoas, velho, beleza? boa noite. Apesar de eu treinar pessoas, eu invisto meu dinheiro. Eu coloco meu dinheiro também para trabalhar para mim, porque isso também é ter mindset de crescimento. É você Com certeza. gerar ativos que geram renda passiva. Trabalhe para você.
faz você crescer sem você se esforçar menos, sem você se esforçar muito. Apesar de que eu trabalho muito, cara. Hoje aqui, por exemplo, foi uma loucura que só, gravando vídeo de vendas, refazendo vídeos de anúncio. Eu nem queria gravar vídeo, pra você ter ideia. Eu queria ficar mais tranquilo, porque eu fiz implante no cabelo, por exemplo. Cara, eu não tava a fim de gravar vídeo, fazer live, esse trem careca e tal. Eu falei assim, nossa, pelo menos eu tenho a autoestima tão boa que eu fico me olhando assim, eu fico, tá de boa, tá bonitão do mesmo jeito. Só vai lá e faz. É, Mas é desse tá jeito, cara. show. E a gente tem que ter essa mentalidade. Crescer, cada dia ser um pouco melhor. Cada dia buscar algo a mais. Cada dia entender um pouco mais sobre algo que hoje a gente não entende. Mas de acordo com aquilo que a gente quer. Eu falo de propósito dentro do meu perfil, por exemplo, porque eu dei o exemplo da bióloga aqui. Cara, eu não tenho interesse nenhum em saber coisas aprofundadas de biologia. O que eu já sei É, da escola, para mim, está mais do que suficiente, porque eu nem uso, na verdade. Então, assim, eu estudo hoje coisas que estão agregadas ao meu propósito, que é o quê? Treinar pessoas. Se eu treino pessoas, eu preciso me desenvolver cada vez mais no âmbito de treinar pessoas. Então, eu vou buscar mais conhecimento dentro disso, treinar pessoas. A gente perde muito tempo com coisas supérfluas e isso vai mantendo a gente no mindset fixo. Um exemplo de mindset fixo é o que toda a sociedade impõe. Cresça, estude, faça faculdade, arrume um emprego, se aposente e morra. Tá errado isso, Jim? Não, não tá errado. boa noite, Tá? Juliano. Tudo jóia? Não tô falando que tá errado em si. Mas, cara, será que a vida é só isso? E eu tenho um conceito diferente de vida, tá? Cresça, estude sim, tá? A gente tem que estudar. Básico da educação, acho que a gente tem que ter. Mas faculdade, só se tiver alinhado a seu propósito. Então, depois de estudar, encontre o propósito da sua vida. Encontre não, deixe ele despertar, deixe ele aflorar, porque já está dentro de você. Aflore o propósito da sua vida. Estude muito depois que você aflora esse propósito e viva de propósito. Eu tenho certeza que quando as pessoas vivem de propósito, não tem nada que para elas na vida. É o que eu vivo hoje, por Com exemplo, não tem certeza. nada que para. Sabe? Então, fazer esse crescimento dentro da mentalidade é, tipo assim, de suma importância para a gente entender a nossa pequenez e para saber também onde a gente quer chegar, né, meu amigo? É uma coisa que eu sempre falo, já voltando para o começo que a gente falou, tudo é autoconhecimento, tudo você tem que se autoconhecer e ver o que você quer realmente, o que você vai trabalhar e planejamento. Eu sempre falo que as pessoas de mentalidade rica, as pessoas que têm um mindset de crescimento, elas sempre têm clareza nos seus objetivos, têm clareza naquilo que ela quer, no que elas querem, na onde querem chegar, o que elas precisam fazer para chegar naquele patamar, naquele Sim, momento que ela vai vivendo. E a vida, como se diz, é subjetivo de escolhas e renúncias. Querendo ou não, se você quiser alguma coisa mais à frente, no meio do caminho, tem coisa que você vai precisar abrir mão. Como você falou aí, você não tem como querer crescer como treinador de pessoas estudando biologia. É é, uma coisa que, por mais que eu gosto de assistir algumas coisas sobre biologia, fauna, animais, tudo mais, mas mesmo assim não faz parte do meu objetivo, não faz parte do meu propósito. Fala um pouquinho mais para o pessoal entender aí sobre o propósito mesmo, sobre show. encontrar o propósito. Eu sei que você fala bastante disso na sua página, você fala bastante disso nos seus treinamentos também. Inclusive, acabei de gravar um vídeo aqui completo sobre isso. Daqui a pouco vai ao ar. É legal você falar essa questão da biologia, por exemplo. Eu, quando eu estou na academia, de vez em quando passa alguns programas do Discovery Channel e tal, que tá passando lá e a gente tá fazendo esteira e tá passando aquelas coisas de animais. Eu acho legal. Acho Uhum. top, velho. A natureza, os animais, como que eles interagem. Eu acho fantástico toda a criação. Fantástico, fantástico. Mas é um hobby. É para lazer, sabe? Não é algo que eu vou utilizar na minha vida. Eu não quero saber quantas vezes o leão come por dia, mas é legal ver ele caçando, ver ele fazendo as coisas. Isso é legal. A questão do propósito é uma razão para ser que a gente tem que entender. Sem um propósito, a vida perde um pouco o sentido, sabe? Para quê?
sabe, que a gente existe. Claro, propósito é ligado a Deus, tá? Propósito vem de Deus, tudo que vem dos homens são propostas. Então, quando eu entendo isso, eu entendo que existe algo muito maior, que talvez eu não entenda, mas que tem. Eu entendo hoje, tá? Mas talvez você, do outro lado, não tenha. Então, só um minutinho aqui. Então, o que que acontece? O que que acontece? Eu preciso entender qual que é o sentido, a rota. E isso não está externamente. Por que que eu não falo que está externamente? Porque com isso, essa questão toda de propósito, falar de propósito, tal, muita gente falando, e às vezes falando de forma até um pouco errônea, as pessoas começaram a ficar um pouco depressivas. Porque assim, aí começaram a olhar para a própria vida, falar assim, nossa, minha vida não faz sentido nenhum. E elas não conseguiam ver externamente o propósito da vida delas e acabavam ficando o quê? Tristes, depressivas, sabe? E é errado. Porque, como eu disse, propósito vem de Deus, o que vem dos homens são propostas. Se vem de Deus, está dentro de você. Você tem que exteriorizar. Mais do que encontrar-se, é exteriorizar. Tirar para fora, pegar o que está dentro e deixar sair. É fácil, Jim? Não, não é fácil. Existem pontos que podem te ajudar com isso. E é claro que o que eu falo, tudo que eu ensino é voltado também para isso. Mas propósito é ligado basicamente a 4 coisas básicas, tá? Algo que você ama fazer. Lembra daquela frase? Encontre um trabalho que você ama e você nunca mais terá que trabalhar. Então é o primeiro ponto. Mas, Gini, eu amo fazer várias coisas. Sim, por isso que não é um ponto só. Não é só o que você ama fazer, tá? Segundo, algo que você é bom em fazer, ou pelo menos você ama aprender sobre, tá? Terceiro, dá para você faturar com isso, dá para você fazer grana com isso, não é errado. Energia de troca, energia de dar e receber, tá? Mas o dinheiro ele vem como consequência. Eu diria que você pode deixar até por último ponto essa questão de se dar ou não para monetizar, porque vem como consequência. E o mais importante do propósito é se você vai servir as pessoas com isso e quantas pessoas você vai servir com o que você faz. O que eu faço dá para servir ali 30 pessoas, tá? Então, essa consequência de recebimento de energia vai ser de acordo com aquilo. Se o meu propósito alcança milhões de pessoas, eu vou ter milhões de recebimentos de energia, dinheiro, ou o que quer que seja. Se meu propósito alcança bilhões de pessoas, mesma coisa. Quanto mais pessoas você serve com o seu propósito, mais energia em troca você recebe. Tá? E o propósito base de tudo é o quê? Servir. Quando você entende que é servir e servir da melhor maneira, tanto que o maior mestre de todos, que é Jesus, veio para servir, quem dirá eu que não sou ninguém, eu tenho que servir também no básico que eu posso fazer, sabe? Eu tenho que servir de alguma forma. E eu escutei uma frase que é muito forte uma vez. Ela é forte, mas faz refletir. Se você não vive para servir, você não serve para viver. Por quê? Porque aí sua vida perde o sentido, perde o propósito, perde a direção. Por isso que a gente tem que prestar atenção nisso. Então, o propósito é servir, é entender para que você está aqui, para que existe esse mundo, para que a gente está fazendo essa live aqui para você que está assistindo, tá? Para que você tem que ficar assistindo a gente? Motivos. Qual o motivo maior de tudo? Esse é ligado ao nosso propósito. Com certeza. Foi bem interessante o que você falou. Você falou uma coisa que, tipo, é o óbvio. Eu falo que muitas coisas da nossa vida se resolve ao óbvio. Seja nas finanças, seja no relacionamento, seja... O óbvio que ninguém fala. Você vai falar de finanças pessoais, um exemplo. Você vai falar de orçamento. Orçamento mensal, orçamento quanto você gasta, o que você recebe, quanto você sai. É o óbvio. Exato. Muitos falam, você sabe. Muitas pessoas falam, você sabe. Mas o que é importante que é pôr em prática e fazer acontecer, que é difícil. Do treinamento em si, eu acho que voltado para as pessoas as pessoas conseguem absorver conhecimento, a internet está aí, consegue ter muito conhecimento hoje em dia, só que as pessoas acho que definem também em colocar aquele conhecimento em prática. Elas não absorvem o mínimo possível. Sim. Uma pessoa, não sei se você vai concordar comigo, uma pessoa chegou no WhatsApp praticamente
de serviço da página, é tudo público, qualquer um pode entrar em contato comigo a hora que quiser. Eu falei assim, a pessoa chegou e falou, quantos livros você lê por ano? Quantos livros você lê por mês? Foi essas duas perguntas. Daí eu falei assim, acho que eu tinha falado 7 a 8 livros. Eu não leio muito. Em vista de muitas pessoas, eu não leio muito. Ela falou assim, mas só isso? Eu ouvi falar que tem que ler no mínimo um livro por ano, por mês, Por até mês. 2, não sei quantos. É bom, mas eu falei assim, muitas pessoas hoje estão lendo 12 livros, 13 livros, 14 livros, só que aquele conhecimento, extrair aquele conhecimento e pôr em prática, já é completamente diferente. Eu gosto de ler, muitas das vezes eu volto, faço as minhas anotações, volto naquela parte que me achou interessante, reflito, depois volto lendo novamente. O livro, tem Sim, livro que eu leio 2 vezes seguidas para me entender e tentar colocar aquele conhecimento em prática. É sim. muito interessante essa parte que eu acho assim, de mindset. Temos muitos conteúdos, mas as pessoas não estão sabendo aplicar para crescer. O que você compartilha desse pensamento? Sim, Está sim, com errado? certeza. Tá... Não, tá mais que certo. Em 2019, por exemplo, eu li 52 livros, um por semana. Mas isso era uma meta que eu tinha colocado pra mim, tá? Aquilo lá me Uhum. ensinou uma única coisa. Gera obesidade mental. Ler demais. Eu sou muito mais a favor, por exemplo, eu leio um livro por mês, mas tem mês também que eu não leio. Hoje eu não me cobro tanto, porque hoje eu produzo muito mais do que leio, tá? Então, às vezes, por exemplo, eu estou na Sim. academia, ao invés de eu ler durante o dia, eu estou escutando um livrocast. Para mim é mais útil do que eu ficar escutando músicas que não agregam nada na minha vida, por exemplo. Mas gera obesidade mental. A pessoa fica com a cabeça cheia de coisa e vira só o quê? Aquele chato com conhecimento não aplicado. Que eu vou lá, eu pego um livro aqui, ó, Desvendando a Caixa Preta do Sucesso, do Edgar Ueda, parceirão meu. Cara, livro top. Mas nada mais do que outros também que eu já li. Então tá virando. Um livro tá nada mais sendo do que uma cópia de um outro que já existia. Tá lançando livros apenas porque tá no hype das pessoas lerem, vamos dizer assim. Mas o que é o mindset de crescimento? Não é a quantidade de livros que você lê, é o que você faz com o conhecimento que você está buscando, com o conhecimento que você está adquirindo dentro da sua mente. Aqui que adianta eu aprender sobre planilha financeira se eu não faço minha organização financeira? Aqui que adianta eu entender sobre a lei da atração, entender como funcionam os meus pensamentos, sentimentos e ações, se no outro dia eu vivo reclamando, se eu vivo xingando o meu próximo, eu vivo julgando, eu vivo fazendo coisa errada, de que adianta? Tá? Então, não adianta Certeza. nada. Por isso que tá tendo muitas pessoas, principalmente dentro da internet, cara, vem cá, leia um livro, ó, li esse livro aqui, dá pra eu fazer um vídeo pro YouTube top, dá pra eu fazer uma live falando do livro, cara, mas e aí, conteúdo vago do caramba, sabe? Não tem profundidade, não tem aplicabilidade, a pessoa não aplicou realmente aquilo que ela tá querendo ensinar. Mesma coisa de eu vir cá, eu li um livro de biologia, eu quero ensinar pra você como que a célula se reproduz, ou se divide, sei lá. Eu posso até saber de forma intrínseca como, mas ali não tem aplicabilidade nenhuma minha, porque eu não sou biólogo. Sabe? Eu nunca vi numa lupa, naqueles trem lá, aquelas máquinas que eles têm lá para poder ver tudo. Sabe? Não adianta eu vir falar aqui para você sobre mindset, por exemplo, que eu trato muito mais na questão de mentalidade, se a minha mentalidade não tiver sido transformada primeiro de alguma forma. Eu falo muito de inteligência emocional também. Cara, eu sempre fui um cara muito estressado. Hoje eu tenho gerência emocional, eu gerencio as minhas emoções. Porque se eu quero falar sobre gerência emocional para as pessoas, eu tenho que entender primeiro como funcionam as minhas. Entender as minhas emoções, direcionar para o ponto certo e fazer algo positivo com ela. Básico. Mas eu aprendi isso em livros, cursos, palestras, mentorias. Não é só livro. Mas o que acontece? As pessoas elas vão absorvendo conhecimento, não fazem nada com esse conhecimento. Aí qual que é o resultado que tem no final das contas? Nenhum. Aí vai falar o quê? Eu li aquele livro lá, não me ajudou em nada. Eu fiz o curso de fulano, não me ajudou em nada.
Aí eu fiz a mentoria com o Beltrano e tô com o mesmo resultado. Cara, claro, cara, você mesmo não mudou absolutamente nada e tá querendo que seu resultado mude sem você mudar. Uma coisa sobre o Maratona. autoconhecimento é o que? Você se conhecer, e muitas vezes quando isso acontece, quando você se conhece, os resultados externos todos mudam. Suas emoções mudam, suas finanças mudam, sua saúde muda, tudo muda, porque você se conheceu. 90% dos seus problemas está interno. Quando você resolve internamente, os externos às vezes até deixam de existir, viu, meu cara? Então eu concordo com você. Não adianta você ficar lendo trocentos livros se você não aplica absolutamente nada, tá? E as pessoas, é igual a Sabrina falou aí, ó, minha namorada, falou assim, a geração miojo, aquelas que querem resultados em 3 minutos. E não vão ter. Não vão ter. Se tiverem esses resultados vão sumir nos mesmos 3 minutos do que apareceu. É como as pessoas que ganham na Mega Sena. Elas ganham na Mega Sena muito, mas findado no máximo 3, 4 anos, que é o prazo máximo, se ela não tiver gerência, ou até mesmo pagar para uma pessoa aí cuidar do seu dinheiro, alguma coisa, Sim, esse dinheiro vai subir. Vai sumir. com certeza. Vem na parte de muitas coisas também, se você não sabe muito o que fazer, até é bom você delegar, até você aprender o que fazer. Mas Com não deixar certeza. também de ficar em cima, procurar, pesquisar. Conhecimento, eu sempre digo que conhecimento é vida. Por isso que é o Você tem primeiro conhecimento. investimento que eu falo para as pessoas fazerem. Invista em você mesmo. Sim, eu sempre falo isso as pessoas sempre procuram o melhor investimento que rende 10 vezes mais, 50 vezes mais. Eu falo assim que existe um investimento que rende mais de 1000%. Eu falo, invista em conhecimento. Sim, Tudo que essa é a você, ideia. o dinheiro que você investe, com certeza vai voltar muito mais pro seu bolso, muito mais para a pessoa, né? Em Sim, questão financeira, em questão de pessoa, de transformação. Mas aquilo que você falou, colocar em prática é essencial. E ver que agregar também para outras pessoas, né? A transformação vem de você agregar. E o que você acha assim de que impede as pessoas de crescerem? O que impede as pessoas de crescerem voltado principalmente na área financeira? show. Impede as pessoas de crescerem financeiramente. Primeiro ponto que você citou, né, o próprio autoconhecimento. Se elas não entenderem como funciona principalmente as emoções dela, tá? Porque deixa eu falar com você uma coisa e você estiver do outro lado aí, anota. Anota isso. Dinheiro é emocional, tá? Dinheiro é emocional. Então, ó, primeiro, autoconhecimento. Segundo, entender as suas emoções e o que suas emoções geram em relação ao dinheiro. Pode gerar repulsa, pode gerar vontade de comprar tudo que você vê, pode gerar vontade de guardar demais e não curtir um pouco a vida. Então, tem várias coisas que as suas emoções podem gerenciar a sua vida financeira. Então, primeiro ponto, entender o que suas emoções dizem sobre o dinheiro. Reflete isso aí, tá, em casa, você com você mesmo. O que eu sinto em relação ao dinheiro? Quais são as crenças que eu tenho em relação ao dinheiro que não me permitem crescer e não vai permitir você crescer? Eu sinto em dizer, tá? Se você não quebrar Chega, essas crenças, não vai deixar você crescer financeiramente. Então pega para entender o seu emocional e como está gerenciando esse emocional. E depois você vai entendendo pequenos pontos, termostato financeiro, como que você faz para aumentar, questão de merecimento. Muitas pessoas têm crenças limitantes de não merecer crescer. E outras, e agora levando um pouco para o lado negativo das pessoas, que elas não vão conseguir de jeito nenhum, é aquelas pessoas que são preguiçosas demais para fazer o que tem que ser feito, sabem o que tem que fazer, mas não fazem, tá? Então são preguiçosas, não vai crescer. procrastinador, Os famosos só procrastina. procrastinadores, exatamente. Segundo ponto, imediatistas, aquelas pessoas que querem resultados rápidos demais. Tá meio ligado à preguiça também, né? Nossa, eu tenho uma preguiça de fazer isso, mas eu queria ganhar milhões. Cara, quem não queria? Todo mundo, tá? Eu queria exatamente tá deitado na minha cama e tá caindo milhões na minha conta sem eu fazer absolutamente nada. Mas não vai acontecer.
Né? Acho que Trabalho até trabalha muito, né? tem que trabalhar, gente. É o trabalho que dignifica o homem. Então a gente trabalha. Terceiro, ganância. A ganância pode até levar a pessoa a prosperar financeiramente. Sim, acontece de muitas pessoas gananciosas crescerem. Só que ela deixa um rastro de destruição muito grande na vida de pessoas, na vida dela, na vida de empresas, sabe? Passa por muitas coisas. Então, toda aquela prosperidade financeira, que não é prosperidade, é apenas riqueza, acaba sendo mascarada e a pessoa acaba não se sentindo feliz e completa. Fica sempre faltando alguma coisa, sabe? Então, assim, o que impede as pessoas de crescerem? Primeiro, o emocional delas. Autoconhecimento para o próprio Com certeza. emocional. Se você não entende o seu emocional, você não cresce em nada. Nem no seu investimento, nem nas suas finanças, nem no seu relacionamento, nem com Deus, tá? Se você não entende o seu emocional. Eu não sei qual é a crença de cada um de vocês aí do outro lado, mas eu creio em Deus e eu estou dando um exemplo quanto a isso. Se eu não entendo o meu emocional, eu não entendo como que é a minha relação com Deus. A minha saúde sem emocional também vai para o saco. Então, assim, várias coisas que se interligam estão num único ponto. Como você gerencia a sua inteligência emocional. Como você gerencia as emoções que estão dentro de você. E depois tem outros pontos assim que vai impedindo a pessoa de prosperar, as crenças e esses outros pontos negativos, principalmente, que eu falei com você. Tudo tem, acho que tudo tem um porquê, né? Não só Sim, como parte de pessoas de finanças que você falou, mas como parte de pessoas em si. Eu sempre falo sim, que o conhecimento de finanças, um exemplo, de analisar uma empresa, de coisa, é mera formalidade para você chegar no seu objetivo. É o último sim, passo. Se você não me transformando desde o primeiro passo, que é a sua mente, orçamento, depois do seu orçamento, você entender o que é uma empresa, a sua estrutura para você investir, você não consegue chegar naquele objetivo. Por isso que muitas pessoas não entendem seu emocional, acabam perdendo dinheiro na bolsa de valores, sim. comprando e vendendo em ciclos errados. E dinheiro é emocional. Tem Isso alguma aí. dica para o pessoal controlar seu emocional, ver assim as partes do dinheiro, como que afetam eles, principalmente você como investidor, o que você tem nisso Cara, também? e isso é tão legal, porque ano passado, né, teve a questão da crise do coronavírus e a bolsa despencou, por exemplo. Cara, Sim, eu perdi uma graninha boa aí, né? Uma graninha até razoável. E naquele momento, eu como treinador comportamental e que gerencia o emocional, não significa que eu não tenho as minhas palpitações no coração, não, viu? Porque quando eu vi a bolsa descer o tanto que desceu, eu fiquei assim, gente, que merda que estão deu. ferrados. Tamo ferrado. E aí eu fiquei pensando, não, vendo, não vendo, vendo, não vendo. Só que depois eu me analisei primeiramente, falei assim, não, peraí, eu vi isso o quê? No longo prazo. Então, deixa lá. 2 meses depois estava o triplo do que eu tinha perdido, né? Então, assim, a questão da inteligência emocional, principalmente para investidores na parte financeira, é aquilo que eu falei anteriormente. Entenda o que seu emocional tem a ver com o dinheiro, como que ele influencia diretamente no dinheiro da sua vida. E inteligência emocional, até mesmo para vocês aí do outro lado entenderem um pouco mais, é você racionalizar as suas emoções. Tá? Porque ou você dá um jeito de gerenciar, você não controla, tá? Você gerencia. De gerenciar suas emoções, ou elas vão te controlar. As suas emoções te controlam, você não controla ela, você gerencia, você direciona. Que é o quê? Por exemplo, o que aconteceu comigo? Perdi dinheiro na bolsa. Opa, o que eu estou sentindo? Desespero, tristeza, coração Dor, palpitando, ansiedade, dor. Isso que eu estou sentindo. Peraí, entendi as minhas emoções, racionalizei elas. Eu estou sentindo tudo isso. Tá, quais são as decisões que eu tenho para tomar? Tiro as minhas ações e consolido a minha perda ou permaneço com o risco posição. de a minha posição, com risco e tal, e deixo o pau torar. O que eu faço? Racionalizei as minhas emoções. Se eu fosse seguir as minhas emoções, eu ia fazer o Qual é o quê? meu objetivo? Que nem você falou no começo. Qual é o meu Sim, objetivo para o meu investimento? É longo prazo, é não longo é prazo. curto prazo.
Aí eu pensei assim, ó, se eu seguisse as minhas emoções, eu venderia tudo, pegaria, tacava num CDBs lá que tem dentro da corretora e ia de boas, tranquilo. Só que eu pensei assim, cara, qual que é o meu objetivo? Longo prazo. O que está acontecendo agora? Uma crise no mundo inteiro que está fazendo muita gente perder de grana, não sou só eu, mas que eu tenho certeza que vai retornar, como qualquer outra crise. Não é a primeira crise nem a última que vai ter. Crises são oportunidades. Olha, racionalizei meu sentimental. Quando eu racionalizei, eu peguei o quê? Toda aquela ansiedade, tristeza, dor no coração que eu estava sentindo, eu transformei em ação. Eu peguei uma grana que eu tinha de reserva de oportunidade, falei, olha, oportunidade, tá barato. Comprei mais ações. No ato de comprar mais ações, eu nem entrei mais na bolsa. Já fiz ali meus aportes e tudo quanto, nem entrei mais, nem fiquei olhando não para ficar me martirizando com aquilo não. 2, 3 meses depois, eu tinha faturado o triplo do que eu tinha perdido, por exemplo. Então, assim, saber entender e racionalizar as suas emoções, ter gerência emocional para direcionar a energia daquelas emoções para o ponto certo. Isso não só na área financeira, tá? Isso vale para qualquer área da sua vida. É, a tal da raiva, né? Muitas das vezes a pessoa tem muita raiva. Se você gerenciar ela, focar naquele objetivo de crescer, voltar assim, focar ela no objetivo certo, você consegue crescer, você consegue evoluir, você consegue fazer como você fez, Sim, triplicar seu patrimônio. essa é a Porque você ideia. comprou no tempo certo, praticamente crise, oportunidades de compra, podemos dizer assim, puxou seu preço médio para baixo, pegou uma ótima valorização, foi praticamente crise grande, foi a minha primeira também na bolsa. Uhum. Como eu estava no meio de uma mentoria também, as pessoas automaticamente se desesperaram. Tem os alunos, que eu tenho um grupo que consolida todos os alunos também, sempre a gente faz live, a gente conversa entre si ali, o que poderia fazer. Tem gente que pegou Petrobras a R$ 11 e vendeu a 27. Sim, Tem gente que pegou assim, conseguiu triplicar o patrimônio. Mas vai, tipo, uma coisa, voltamos ao que você falou, do autoconhecimento e mindset. Eu só enxergo, eu tenho comigo assim, eu só consigo enxergar as oportunidades dentro da bolsa de valores porque eu estudo, porque eu tenho conhecimento. Acho que as oportunidades, tem oportunidade na crise? Tem de monte. O Brasil é um país que muitas. eu converso com muita gente lá de fora, tem muito amigo que mora fora, e a gente sempre conversa. Brasil é o lugar de muitas oportunidades. Aqui 20, 30 anos eu sempre falo que começou a mudar. O Brasil vai se tornar uma potência grande. Por quê? Se você estudar, se você ter uma mentalidade de crescimento, você vai encontrar as oportunidades na crise. E Sim, você só consegue encontrar essa oportunidade na crise enxergando aquilo que te falta. É o conhecimento. Se você tem conhecimento, você enxerga. Se você não tem, passa batido muita coisa na tua frente. Na verdade, você concorda? com certeza. Crise sempre vai ter dois lados, tá? Para as pessoas. Para algumas vão chorar e algumas outras vão vender lenço. Isso daquelas que preferem vender lenço, tá? Eu não tô falando da parte ruim de toda a crise, é claro que tem e tal. Mas Tem. eu tô falando de saber verificar oportunidades também, porque sempre em tudo na vida, sabe? Não só em crises, mas em Gerenciar as tudo, emoções. tudo na sua vida vai ter um lado bom e um lado ruim. E você vai dar mais foco àquilo que tiver na percepção interna sua, tá? Não estou dizendo, repito, tá, que a crise não é algo ruim. Num todo, no geral, é ruim, mortes e tal, tudo quanto. Mas teve oportunidades. Eu não posso negar que não teve oportunidades, porque teve. 2020 foi o ano que a minha empresa mais vendeu. Por quê? Oportunidade. Ah, Jim, você está tirando proveito das pessoas que não estão com a visão igual a sua. De forma alguma. Minha ideia aqui é ajudar as pessoas a se desenvolverem e se tornarem melhores. E quem dera que elas estivessem enxergando oportunidade como eu enxergo, ou como você também enxerga. Então, atrás de toda crise tem atrás de toda crise tem oportunidades, meios de você fazer algo crescer. É na crise que o dinheiro É. muda de mão, né? Vamos dizer assim, é igual dentro da bolsa mesmo. Na crise que o dinheiro muda de mão.
vai da mão dos impacientes para a mão dos pacientes. Quem permaneceu, quem soube gerenciar suas emoções, quem soube aproveitar as oportunidades dentro da Bolsa de Valores, por exemplo, no ano passado, cara, fez uma boa grana. Fez uma boa grana. Porque soube ver oportunidades. Então, independente do momento que você está passando na sua vida aí, do outro lado, seja bom, seja ruim, saiba que tudo ali tem algo para te ensinar e tem oportunidade para algo. Principalmente coisas ruins, tá? As pessoas têm pavor de passar por momentos ruins na vida. E é ruim mesmo. O próprio nome já diz. Ninguém gosta. Momentos ruins, não gosta. Mas quando você muda a percepção, principalmente emocional, sobre o momento que você está passando, você entende que tem alguma coisa boa ali, sabe? Tem algo que ele está querendo te dizer, que está querendo te ensinar, que vai te levar para um próximo nível, que vai fazer seu mindset subir o nível, que vai fazer você crescer em alguma coisa. E quando você entende isso, fica mais gostoso, porque você passa pelas dificuldades dando soco, ao invés de dando choro. Sabe? Você pega a dificuldade e cai na porrada, ao invés de ficar chorando porque está acontecendo alguma coisa. É muito interessante mesmo. É tudo tipo, as pessoas, você não sofreu você fez dinheiro aí como se diz, tu fez dinheiro na crise, falar para mim. Mas como você conseguiu passar isso de forma tranquila? Falei, não existe forma tranquila. Não existe, tipo assim, você vê, de primeiro momento você vê caindo 10%. Opa, alerta vermelho. Depois de mais 10. Opa, o que está acontecendo? 2 circuit break no mesmo dia. Aí depois você vai fazer uma pesquisa, vai fazer tudo. Aí você vê, como se diz? O meu foco é longo prazo. Essa grana que está ali, longo prazo. Então, mas mesmo que seja o seu foco de longo prazo, mesmo que você... É ruim ver seu patrimônio diminuir. Com certeza. Você trabalha para esse seu patrimônio crescer, você estuda para o seu patrimônio crescer. Não existe aquele... Você gosta, por mais que a gente fale, eu gostei, eu comprei, mas ao mesmo tempo que tem a contrapartida, em tudo tempo, como você disse, tem a contrapartida. Com certeza. Não é verdade? Tudo tem um lado positivo e negativo. Depende de como está seu foco aí, né? Se está positivo ou negativo. Sim. Pessoal, vocês têm alguma pergunta para o Dinho? O que vocês acham de mindset? Que vocês precisam desenvolver aí? Hoje vai ter vídeo no YouTube dele também, falando sobre propósito. Não, vai demorar um hoje pouquinho. Não, hoje eu gravei, mas vai demorar para sair porque a produção foi bem cinema aqui mesmo, né? Então a edição vai demorar um bocadinho para sair. Mas vai ser top, tá? Vocês fiquem de olho aí. Passa teu YouTube pra galera aí. Como que tá lá? É Jim Farnese, cara. Você me acha como Jim Farnese em tudo. YouTube, Spotify, TikTok, Instagram, Odyssey, Kawaii, onde você quiser, tá Jim Farnese. Todos os cantos. Show. Pessoal, vocês têm alguma pergunta pro Jim? Se tem mais alguma dúvida. Jim, tem mais alguma coisa para falar? Cara, tranquilo. Ensinar aí. Que essa semana eu sou apenas um aprendiz aqui. Então, uma dica para você: continue aprendendo, meu querido. Continue buscando e tudo que você for aprendendo vai passando para outras pessoas, porque isso aí só vai voltar para você. E vai para cada um de vocês que estiver assistindo aí também. Acompanha, que eu tenho certeza que essa semana será de muito conhecimento, vai agregar muito valor na vida das pessoas, porque é esse o jogo, cara. É aprender, ensinar, mostrar realmente para que a gente está aqui dentro da internet, ensinando de alguma forma alguma coisa. Porque é isso, né? O propósito é servir. Estamos aqui servindo de alguma forma. E, cara, é só mesmo agradecer mesmo por ter feito parte de uma pequena parte do seu projeto, né? Ajudar de alguma forma. Eu que agradeço você aí, com cedido o seu tempo, cedido um pouco do seu tempo, por fazer parte aqui desse propósito, por ser essa pessoa especial que você é aí em tudo que você faz, trabalha, tudo. Gratidão sempre pela sua vida. Eu sei que você está transformando muitas pessoas com o seu conhecimento e, como você disse, só está no começo. Está no começo. Isso é só o começo. Tem muita gente vai se surpreender ainda com aonde você vai chegar aí, rapaz. Posso dizer o mesmo, meu querido. Pode ter certeza que você vai chegar muito longe ainda.
Obrigado. Gratidão sempre. Jim, muito obrigado pela sua presença. Pessoal, muito obrigado vocês que participaram aqui, que chegaram até o final aqui com a gente. Essa live vai ficar gravada aqui no Instagram, vou postar também no YouTube. E gratidão a todos vocês. Até a próxima. Até amanhã, né? Não, até Amanhã amanhã. tem de novo. E, Jim, vou convidar você outras vezes. Foi muito bom esse papo. Mais uma vez, gratidão. Muito obrigado, viu? Tamo junto. Sempre precisar, pode chamar, meu querido. Boa noite para cada um de vocês aí. Tamo junto. Tamo junto. Tchau, tchau.